A vida do Bahia daqui para frente não vai ser muito fácil, depois de ter se complicado nesses 2 últimos jogos aqui na Arena Fonte Nova. Depois do empate contra o Atlético Paranaense, o elenco tricolor teve 2 dias de folga antes de iniciar a preparação para a partida contra o Corinthians. Já de volta aos treinos, o time está em busca da melhor opção para substituir Everaldo, que está suspenso, e ainda vai testar alternativas para definir com que esquema jogar em São Paulo. Depende muito do sistema que o adversário jogue para você. Nós temos um coringa que é muito importante, que é o Rezende, porque ele joga tão bem de volante quanto de zagueiro. Tem jogo aéreo, pode ser um. Então, assim, a nossa vantagem é que a gente pode mexer com o Rezende como terceiro, como segundo volante, como terceiro, como segundo volante, e mudar sem mudar peça, sem mudar jogadores, poder mudar o jeito do time jogar. Com 56% de risco de queda, o Bahia tem uma campanha muito abaixo da expectativa nesse primeiro ano de parceria com o Grupo City. Questionado sobre o peso de um rebaixamento para a SAF, Rogério fez questão de ressaltar que todo o elenco trata essa possibilidade como inaceitável. Tem que ser tratado de forma inadmissível por nós e pelos atletas. Esse é o principal. Somos nós que entramos em campo, somos os atletas que entram em campo, somos nós que preparamos o time. A palavra inadmissível tem que estar ligada a nós. Nós temos que levar isso, independente do que as pessoas em cima achem, nós temos que achar inadmissível essa situação. Para Ceni, o rebaixamento tricolor atrasaria em 2 anos os planos do Bahia com o Grupo City. O treinador ainda garantiu que essa parceria vai render grandes conquistas para o clube. Eu acho que cada um tem que ter o orgulho de fazer ou ter feito parte um dia, de olhar para trás e saber que fez parte de uma história que vai mudar o patamar desse clube, que já é gigantesco por si só, pelos seus títulos brasileiros, enfim, pelos campeonatos que conquistou. Mas eu acho que é um momento de que esse clube vai crescer muito mais do que já em matéria de conquistas de títulos, né? Pois é, a gente sabe, né, que o projeto era a longo prazo, como o próprio Ceni disse, um rebaixamento óbvio que ia atrapalhar muito esses planos, né? E é algo que eu acho que não passava de forma alguma na cabeça do torcedor. O torcedor ficou muito empolgado com a chegada da SAF, do Grupo City, né? Por mais que a gente falasse, calma, a gente não é assim, Bahia não vai entrar já brigando por título, precisa de tempo, mas ser mais um ano com aquela repetição de filme que a gente vê, vai temporada e sai temporada, de brigar para não cair, isso aí a gente também não esperava, né? Principalmente por ter sido o segundo clube que mais gastou, né? Nesse ano, na temporada, só perdeu para o Flamengo. Então você cria uma expectativa, logicamente, de que o Bahia iria brigar, como era o ano zero, que eles chamam, né? Por mais que há uma adaptação, você imagina que o clube vai brigar no meio da tabela para cima, uma Sul-Americana, como o próprio Rogério falou num jogo que venceu contra o Inter, se eu não me engano. Ô, Preto, deixa eu aproveitar essa sua fala. Eu gosto demais dos seus comentários, acho você muito sensato. Você falou do investimento. A gente sabe que o grupo do Bahia tem alguns jogadores que foram muito caros. Alguns não corresponderam. Outros, eu imagino que poderiam ter dado algo a mais. Você acha que com tanto dinheiro que foi colocado ali dentro, por que o Bahia está nessa situação hoje? A situação do Renato Paiva, que segurou muito, algo que a gente falava, mas não, tranquilíssimo com o meu trabalho e vamos para frente. Foi uma junção de fatores, óbvio, né? Mas esse elenco aí era para estar nessa situação na tabela? Juliana, eu acho assim, no início do ano trouxe muita aposta, o Bahia apostou muito. E eu acho que isso muito em função do que é a ideia do City a nível mundial. Só que talvez eles não entenderam que o Bahia é muito mais do que isso, né? O Bahia tem uma torcida que não dá para aceitar o que está acontecendo. E o grupo demorou para entender isso, acho que perdeu muito tempo com o Renato Paiva. E aí você imagina que o Rogério Ceni vai vir e vai dar conta e também não consegue. Porque se você parar para pensar, os 3 jogos que o Bahia venceu na Fonte Nova foram 3 reservas. O Inter com 107, o Fluminense com o time C e o Fortaleza que ia disputar uma final no sábado. Então foram as 3 só os resultados que o Rogério teve de expressão. O jogo do Curitiba, o goleiro do Curitiba entregou, foi talvez a pior noite do cara. Então assim, você não vê uma evolução no time. Isso que é assustador e muito preocupante. E aí vem a notícia de que os caras se recusaram a aquecer,
né? Será que essa comissão técnica que o Rogério tem, ela consegue dar conta daquilo que está acontecendo do atual momento? E isso é fundamental. Quando o vestiário não está, né? E a gente percebe muito isso no Vitória, que existe o ambiente do presidente pular na piscina com os caras, tomar cerveja. Claro que não é um detalhe, mas quando o vestiário não está legal, quando o ambiente não está legal, dificilmente o time consegue ter produtividade em campo. Tem uma máxima, né, Ju? O torcedor realmente cria uma expectativa altamente positiva e válido, para afinal de contas é o Grupo City, com um know-how a nível mundial. Só que não basta ter recurso, tem que saber usar. E um parâmetro que eu utilizo muito é o Fortaleza. O Fortaleza está nessa toada já de crescente, nunca teve um investimento vultoso, mas bem aplicado. E os resultados viram. Outra coisa, a teimosia na manutenção daquele treinador. Eu acho também que tem que apostar num projeto, sim, mas tem limites. E principalmente, como o Preto falou, o Bahia é diferente, a cobrança é enorme. E aí perdurou muito. A montagem do elenco, muito mal feita. Se gasta um valor desse, aquela última janela na qual todos, não é possível que eles não soubessem da necessidade de um homem, um 9 mais qualificado. Não seria só a solução, mas seria uma das soluções. Em julho, né? E nada. Todo mundo imaginou que viria. Por fim, essa questão, nós estamos falando em off, nós que vivemos juntos e vivemos separados no futebol em equipes. Se não estiver bem lá dentro, ajustado, não vai. E eu tenho uma prova inequívoca, 2010. Nosso time subiu o Bahia, né, daquela forma apoteótica e tudo, mas um dos fatores fundamentais foi a vinda do Márcio Araújo. Ele tinha o grupo nas mãos, a unidade, não tinha vaidade. Todos queriam um único objetivo. E hoje, infelizmente, o torcedor está consciente que é muito difícil. Eu estabeleci 2 parâmetros. Os 6 pontos contra Vasco e Santos. Esses foram os piores. Porque além de não pontuar, só fez um ponto, deu margem a um concorrente pontuar. Depois, esse último agora, de 12 pontos em casa, em jogos decisivos, apenas 2. Como projetar positivamente os 4 que vêm? Lógico, no futebol existe o imponderável. Sim. O torcedor tem sempre um fio de esperança, mas quando vai com frieza, desanima. Porque realmente, e um time que toma tantos gols de forma boba como o Bahia toma, parece um é filme difícil repetido, a né? reversão. Esse jogo foi mais uma prova disso. O jogo na mão, toma um gol bobo daquele jeito. Pois é, e aí chega nesse ponto e o torcedor volta àquela velha história de fazer conta, né? Calculadora na mão, o Cruzeiro tem 2 jogos a menos, Fortaleza e o Vasco que tem um a menos, um mata o outro nessa partida aí. Só que o Bahia não consegue fazer a parte dele.